Olá! Como você faria um exercício como esse? Bom, alguns fariam assim. No lugar do x, coloca 93, então x ao quadrado, 93 ao quadrado, faria 93 vezes 93, depois 35 vezes 93, faria a multiplicação, depois soma tudo, soma legal, ainda no final teria que fazer uma divisão por 93 mais 28, que é 121. Esse exercício desse jeito daria um pouquinho de trabalho, certo? Mas dá para fazer sim. Bom, alguém ainda podia pensar, bom, isso aqui está no vídeo de forma fatorada, então vou ter que fatorar. Se você não sabe como fatorar, vem comigo que eu te mostro, e se você sabe, vem comigo também, eu vou te mostrar mais algumas coisinhas interessantes. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matepédia. Você conhece a lei do anulamento? A lei do anulamento ela é uma lei muito simples na matemática, mas de tão simples que ela é, muita gente não dá nem bola para ela, não dá nem valor. Olha só. Se eu tenho um produto x vezes y e eu sei que esse produto é zero, então eu posso concluir que ou o x é zero ou o y é zero. Quer dizer, se um produto dá zero, um dos dois fatores obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Esse é um resultado bem simples que a gente tem uma utilidade muito grande dentro da matemática. Uma delas é para resolver equações de qualquer tipo. Não precisa ser uma equação de segundo grau, qualquer tipo de equação. Olha só, por exemplo, essa aqui. Como é que eu poderia resolver uma equação como essa? Perceba que, olha só, eu tenho seno de x como fator comum aqui. Então, posso colocar o seno de x em evidência nesses dois primeiros termos aqui. Ó. Seno de x que multiplica log de x menos 3. E aqui, ó, nossa, quase igual, só trocou o sinal. Então, vamos colocar o menos em evidência, tá joia? O menos em evidência, na verdade, seria um menos 1 aqui em evidência, tá certo? Então, aqui vai ficar log de x menos 3. Como é que eu sei se essa fatoração está certa? Faz o processo contrário, que é a propriedade distributiva. Aplica a distributiva. Seno x vezes log de x está aqui. Menos seno x vezes 3 está aqui. E essa aqui? Aplica a distributiva também, ó. Menos log de x e menos com menos mais 3. Então está perfeito. E agora eu tenho aqui, ó, log de x menos 3 como fator comum. Posso colocá-lo então em evidência, ó. Log de x menos 3 que multiplica. Se você colocar esse cara em evidência, vai sobrar quem? Vai sobrar o seno de x, né? Menos vai ficar ninguém. Tem que ficar alguém. Fica quem? O fator. Se é fator comum, esse cara, para ser um fator, tem que estar multiplicando alguém. Quem é o cara que ele está multiplicando? Tem que ser o 1 para não mudar o seu valor, certo? Então vai ficar menos 1 aqui, ó. Ok? Se você quiser saber, novamente, aplica a distributiva. Ó. Esse vezes esse está aqui. Menos esse vezes esse, que está aqui. Tá joia? Bom, continua aqui igual a zero. E agora eu uso a lei do anulamento para concluir que se o produto é zero, um dos dois fatores é zero. Log de x menos 3 é igual a zero, ou seno de x menos 1 é que é igual a zero, tá bom? Agora eu transformei a minha equação, que parecia muito complicada, num problema de resolver duas equaçõezinhas bem simplesinhas. E aí eu venho e resolvo essa, que eu não vou resolver aqui porque envolve logaritmo, envolve seno, que não é o objetivo aqui do vídeo, né? Se você sabe trabalhar com seno e logaritmo, beleza, você consegue terminar. Se você não sabe, então não vai adiantar muito eu terminar. O objetivo do vídeo não era esse. O objetivo do vídeo até aqui, nesse momento, é mostrar a importância da lei do anulamento para resolver equações aparentemente bem complicadas, ok? Bom, vamos usar isso aí para resolver uma equaçãozinha mais simples que a gente conhece. Essa também é uma equação bem simplesinha, mas vai ter umas consequências bem interessantes. Olha só. Resolver essa equação é encontrar os valores que tornam a igualdade verdadeira, que no fundo é encontrar as raízes. Isso aqui são as raízes. Raiz de uma equação é um número, é um valor, é um número que torna a igualdade verdadeira. Que número que eu posso colocar aqui para tornar a igualdade verdadeira? Nesse caso,
vamos usar a lei do anulamento. Eu tenho um produto e eu sei que esse produto dá zero. Consequentemente, eu sei que ou esse fator é zero, ou então o outro fator é que é zero, ok? Então, se eu tenho um produto dando zero, um dos dois fatores obrigatoriamente é zero. Ou esse cara é zero, ou eu tenho esse cara igual a zero. E daqui eu já posso concluir que x é igual a 3, ou eu posso concluir que o x é igual a 4. Então, teria as duas raízes, x1 e x2, ok? Então, olha só. Na forma fatorada, é bem facinho de encontrar as raízes, tá? Por que que eu sei que isso vai dar zero? Se você colocar x igual a 3 aqui, ó, 3 menos 3 dá zero, vezes qualquer número, vai dar zero. Se você colocar 4 aqui, ó, não interessa que esse não vai dar zero. O que interessa é que aqui dá zero, então o produto também dá zero. Então as raízes são 3 e 4. As raízes estão 3 e 4 igual numa equação de segundo grau, não é? Que tem duas raízes. Observe o seguinte. Se você pegar x menos 3, que multiplica x menos 4 igual a zero, como está aqui, vamos desenvolver isso aqui? Aplica a distributiva. Esse vezes esse, x ao quadrado, certo? Ó. Esse vezes esse, menos 4x. Esse vezes esse, menos 3x. E esse vezes esse, menos 3 vezes menos 4, mais 12, ok? Igual a zero. Então, x quadrado, esses dois têm a mesma parte literal, x. Então, eu posso juntar, vai ficar menos 7x mais 12 igual a zero. Então, perceba que, então, essa equação ela é equivalente a essa. Não é igual, porque aqui tem x quadrado, aqui não tem, mas ela é equivalente, tá certo? Eu apliquei a distributiva e cheguei aqui, tá bom? Olha só, se você fosse calcular as raízes dessa equação usando a fórmula de Bhaskara, você encontrar o quê? Delta igual b quadrado, 49, menos 4 vezes 1 vezes 12, menos 48 dá igual a 1. X é igual a menos b, menos com menos vai ficar mais 7, mais ou menos raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 1, que é 1, dividido por 2 vezes a, que é 2. Então, eu tenho duas raízes, certo? Se eu somar, eu encontro a primeira raiz, x1. Se eu subtrair, eu encontro a segunda raiz, que é x2. Então, somando, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Subtraindo, 7 menos 1, 6, dividido por 2, 3. É coincidência que são as mesmas raízes? É claro que não. Essa equação, ela é equivalente a essa, ela vai ter as mesmas raízes. O que são raízes mesmo? São os valores que você coloca aqui no lugar do x para dar a igualdade. Mas essa expressão é a mesma que essa, tá joia? É claro que elas têm as mesmas raízes. Então eu posso concluir que essa expressão, x ao quadrado menos 7x mais 12, é igual a essa expressão, x menos 3, que multiplica x menos 4, tá joia? Então, essa seria a forma fatorada dessa. E se você tem essa aqui, que é um trinômio de segundo grau, como é que você faz para colocar na forma fatorada? É só colocar x menos, ó, uma raiz, x menos a outra raiz. Então, eu posso até agora, né, não sei ainda se é verdade, posso deduzir então que na forma geral ficaria assim, ó, mais c, certo? A expressão, ó, um polinômio de segundo grau. Posso concluir que isso ficaria x menos x1, que multiplica x menos x2? Será que eu posso concluir isso? Ou será que ainda está faltando alguma coisinha, né? Onde x1 e x2 são as raízes de uma equação onde você obtém isso aqui igual a zero, tá joia? Será que eu posso concluir? Vamos ver mais um exemplo. Para ficar mais fácil, eu peguei uma bem parecida com o que nós fizemos agora há pouco, só que agora eu coloquei um número multiplicando aqui fora, tá joia? Vamos ver como é que ela fica? Então, vai ficar 2 vezes, se eu aplicar aqui a distributiva, vou encontrar o quê? X quadrado menos 3x menos 4x mais 12, né? Igual a conta que nós fizemos agora há pouco, ó. E aí, esses dois eu posso juntar, então vai ficar x ao quadrado menos 7x mais 12 igual. Agora aplica a distributiva com o 2.
vai ficar 2x ao quadrado menos 2 vezes 7, 14x mais 2 vezes 12, 24. Então, essa expressão ela é equivalente a essa aqui, ó. Se a gente fosse calcular as raízes dessa equação, a gente ia encontrar quais raízes? Usando a fórmula de Bhaskara, a gente ia encontrar quais raízes? O 3 e o 4 também. Depois você faz isso, tá bom? Resolve essa equação usando a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar o 3 e 4. Então, eu estou concluindo o seguinte, que a forma fatorada dessa expressão é essa aqui, e o 3 e o 4 são as raízes, exatamente como a nossa suposição aqui, tá bom? Mas apareceu um carinha novo, ó. Esse 2, ele continua aqui, certo? E aí quando você aplica a distributiva, ele apareceu aqui, ó. Então esse 2, ele é esse carinha aqui, ó. Tá joia? Então, olhando na forma normal, ax², tá vendo que esse é o a e esse cara vai aparecer aqui? Então, esse carinha, na verdade, ele vai aparecer aqui. Quando as pessoas vão fazer um exercício que tem que escrever a forma fatorada, esse carinha é um cara que muita gente esquece de colocar o a. É que muitas vezes o a é 1, então aparece aqui o 1, só que 1 a gente não precisaria colocar. Por isso que muitas vezes ele não aparece aqui, tá joia? Mas é porque se ele não apareceu aqui, ele também não vai aparecer aqui porque o a é 1. Agora, se o a não for 1, você precisa colocar aqui. Então, essa sim é a forma fatorada da expressão polinomial, né, do segundo grau, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver se essa forma aqui dá realmente isso aqui. Bom, essa aqui é aquela parte um pouquinho mais teórica do vídeo, né? Eu vou mostrar então que essa expressão fatorada, onde x1 e x2 são as raízes, quando você usa a fórmula de Bhaskara, né? As raízes da equação de segundo grau, quando você pega esse cara e iguala a zero, tá joia? Então, da onde vieram essas raízes? Do a, b e c, que você jogou na fórmula de Bhaskara, né? Com delta b² menos 4ac. Então, eu vou mostrar agora que esse cara é de fato igual a isso aqui para qualquer expressão de segundo grau, tá joia? Então, olha só, eu peguei essa expressão, ax menos x1, x menos x2, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou substituir no lugar do x1, ó, menos, no lugar do x1, vou colocar a expressãozinha dela, ó, menos b mais raiz de delta sobre 2a, é uma das raízes, x menos, agora vou colocar outra raiz, né? Se essa é com mais, a outra é com menos. Menos b menos raiz de delta sobre 2a igual. Bom, o que eu vou fazer agora? Aqui eu vou deixar o a, mas vou fazer a subtração do que está aqui dentro. Então vamos aqui primeiro. Então vai ficar 2a embaixo, certo? É como se tivesse o 1 aqui, ó, tá bom? Então, embaixo vai ficar 2a, e em cima 2ax. E agora tem que tomar um cuidado, porque é menos isso. Se é menos tudo isso, esse menos vai aplicar a distributiva, vai ficar mais b, certo? E menos raiz de delta, tá joia? Que multiplica, agora vamos fazer a subtração aqui, ó. Aqui embaixo vai ficar 2a, e esse aqui vai ficar 2ax, e aqui não esquece também de aplicar a distributiva aqui. Então vai ficar mais b mais raiz de delta, tá joia? Igual. Bom, como aqui dentro só tem uma fração, esse parênteses aqui ficou desnecessário, tá? E esse aqui também, porque eu só tenho uma fração, tá? E agora eu vou fazer a multiplicação de frações. Para fazer a multiplicação de frações, eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Para multiplicar em cima, então eu vou colocar esse parênteses aqui só em cima, e aqui também, só para lembrar que eu vou ter que aplicar a distributiva, tá? Como vai ficar longa, eu já deixei pronto ali, ó, mas é só você ver. Ó, esse vezes esse, tá vendo? Esse vezes esse. 2ax vezes 2ax vai dar 4ax². Esse a eu não vou mexer com ele ainda, tá? Aí depois, ó,
Esse com esse vai ficar 2abx. Esse com esse vai ficar 2ax raiz de delta. Aí eu vou fazer o b com todo mundo, que está aqui, e depois o menos delta com todo mundo, que vai estar aqui. Tá joia? Dividido por a 2a vezes 2a, que vai dar 4a ao quadrado. Então agora vamos continuar, né? Essa expressão ia ficar muito longa, então eu já tinha deixado ela pronta. A que multiplica... Bom, dá para dar uma simplificada em alguma coisa, ó. Presta atenção, ó. Esse 2ax delta, 2ax raiz de delta, aqui está subtraindo, aqui está somando. Então a soma desses dois dá 0. Aqui também, ó. B delta é raiz de delta. Aqui está somando, aqui está subtraindo. Então a soma desses dois também dá 0. E outra coisa, aqui, ó, raiz quadrada do quadrado, desculpa, o quadrado da raiz quadrada de delta, né? Então aqui vai cancelar. Ah, aqui cancela mesmo, por quê? No raiz de delta aqui, ó, o delta vai ser positivo, eu tenho as duas raízes, tá certo? E esse carinha aqui, ó, não vai ficar positivo, porque quem está ao quadrado é o raiz de delta. Esse menos está fora do quadrado, tá bom? Então, continuando. Esse cara eu vou colocar aqui. Bom, esse aqui eu posso juntar com esse, porque tem a mesma parte literal, tá certo? Então vai ficar mais 4abx, tá bom? Esse cancelou, esse juntou com esse, tem um b quadrado aqui. Cancelou, cancelou, cancelou. E aqui vai ficar um menos delta, dividido por 4a quadrado. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. 4a quadrado x quadrado mais 4abx mais b. No lugar do delta, vamos colocar b quadrado menos 4ac. Né? E agora eu vou aplicar a distributiva aqui. Esse b está aqui ao quadrado, né? Aplica a distributiva. Menos b quadrado, menos com menos, mais 4ac, dividido por 4a quadrado. E eu vou escrever o a quadrado é a vezes a. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu já vou cancelar. Ó, esse cara tem uma multiplicação aqui. Com esse, o b quadrado está somando e subtraindo. Sobrou 4a quadrado. A quadrado é a vezes a. X quadrado mais 4abx mais, esse cancelou, 4ac, dividido por 4a. Perceba que aqui em cima eu tenho, ó, 4a como fator comum. Posso colocá-lo em evidência, então vai sobrar. Coloca o 4a em evidência aqui em cima. Sobra ax quadrado, aqui sobra bx mais c, sobre 4a. O a não é zero, né? Na expressão de segundo grau, esse cara não é zero, porque se ele fosse zero, daria uma de primeiro grau. Tá bom? Então eu tenho aqui ax quadrado mais bx mais c. Então, de fato, essa expressão é sim igual a essa, onde o a, o b e o c são os caras que você usa para encontrar as raízes na equação esse igual a zero, segundo grau, tá? E o x1 e o x2 são as raízes. Essa sim é a forma fatorada, tá joia? Vamos usar isso agora naquele primeiro exercício lá do começo desse vídeo. Vamos resolver então aquele exercício do começo do vídeo usando a forma fatorada, inclusive já é uma aplicação, uma maneira de como usar a forma fatorada, tá bom? Bom, para fatorar essa expressão eu preciso primeiro encontrar as raízes desta equação de segundo grau. Como é que eu encontro as raízes dessa equação? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 196. E aí aquela conversa, né, professor? Mas agora os números começam a ficar grandes, ó, 35 ao quadrado, eu vou ter que fazer essa conta. Olha só, você vai, a não ser que... Agora tem um truquezinho aqui, ó, tá? Em geral, os alunos não gostam muito de números primos porque acham que não serve para nada, tá? Esse vídeo não é sobre números primos, mas eu vou usá-los aqui e você vai ver que é bem bacana. Olha só, eu vou fatorar.
quando a gente está calculando o delta, depois eu tenho que calcular a raiz dele. E a forma fatorada é sempre mais interessante, tá? 35 não é 5 vezes 7? 5 vezes 7 é 35. Como está ao quadrado, então é 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é 4, vezes agora o 36. Vamos achar a fatoração dele, fatoração em números primos, tá? Todos os fatores são números primos. 196, dá para dividir por 2? Dá 98. Dá para dividir por 2, dá 49. 49 não dá mais por 3, não dá por 5, mas dá por 7. 7, 7, 1. Então, o 196, ele é 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Só que 2 ao quadrado já é 4. Como eu tenho um 4 aqui, ó, então vai ficar 4 vezes 7 ao quadrado. Isso aqui também é um quadrado, ó, tá bom? E olha só que interessante. Eu tenho 7 como fator comum aqui, ó, 7 quadrado. Coloco 7 quadrado em evidência, vai sobrar quem? Esse cara, 5 ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes 4, que é 16. Então, isso deu 7 ao quadrado vezes, aqui é 9. 9 é 3 ao quadrado, ou seja, 7 vezes 3 ao quadrado, que é 21 ao quadrado. Agora já está bem fácil, porque eu não preciso saber quanto é esse cara para depois ainda tirar a raiz quadrada dele. As raízes. Então vai ficar menos b, menos 35, mais ou menos raiz de delta, raiz desse cara vai dar 21, dividido por 2 vezes a. O a é 1. O a é 1, então vai dar dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então eu tenho as duas raízes, x1, x2. Então, somando, menos 35 mais 21 vai dar menos 14, dividido por 2 vai dar menos 7. E aí, menos 35 menos 21 vai dar menos 56, dividido por 2 vai dar menos 28. Então eu tenho as duas raízes, tá? Então qual é a forma fatorada? Eu vou fazer aqui no canto. A forma fatorada vai ficar do x quadrado mais 35x mais 196, a forma fatorada é x... por que eu não coloquei nada aqui? Porque na verdade é o 1, né? Ó, o 1 eu coloquei aqui, ó. Lembra, a gente não pode esquecer dele aqui, tá? X menos uma raiz. Só que uma raiz, tanto faz a raiz que você vai colocar, tá? Uma raiz, ó, é menos. Então, menos com menos vai ficar mais 7. X menos a outra raiz. A outra raiz também é com menos, ó. Menos com menos, mais 28. Então, esse cara tem essa forma fatorada. Agora, a gente consegue terminar o exercício, que é... Então, essa expressão aqui em cima, eu consigo colocar como 7x, 7 mais x, e x mais 28. E o cara que está aqui embaixo, x mais 28. O x mais 28 é um fator comum, então olha só o que acontece com ele. Sobrou x mais 7. Então, eu tenho que, para x igual a 93, temos x mais 7 igual a 100. Essa é a resposta, tá bom? Então, aqui tem uma aplicaçãozinha de fatoração, claro que é uma aplicaçãozinha muito simplesinha, tá bom? Alguém pode até questionar aqui, ó, mas esses números estão muito grandes, mas a gente sempre consegue facilitar esses cálculos, tá joia? Espero que você tenha entendido como é que a gente aplica a forma fatorada. Mais do que isso, da onde que ela veio, lembra lá no começo do vídeo da lei do anulamento, tá? É ela que é a razão para a gente usar a forma fatorada, tá bom? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, né? Mais do que isso, espero que você tenha aprendido então da onde vem a forma fatorada. Se você curtiu, deixa aquele joinha pra gente, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a manter esse trabalho. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, mas principalmente, comente. O que é que você achou desse? O que você está achando dos vídeos que nós estamos produzindo aqui? E se você tem alguma dúvida sobre algum assunto que você quer saber da onde vem, por quê, né? Qual é a razão dessa fórmula ser assim ou assado? Peça, teria o maior prazer em fazê-lo para você, ok?
Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!